Bem, a gente chegou na nossa aula piloto. Tecnicamente é a nossa primeira aula, a aula onde nós vamos explicar para você a nossa metodologia. Você pode avançar as duas próximas aulas para tornar esse curso mais dinâmico, mas eu convido você a assistir para e passo, prestando bastante atenção. São poucos minutos cada aula, não mais do que 15, 20 minutos, que você pode assistir todos os dias. O objetivo da metodologia 7/7 é fazer com que você tenha um roteiro completo, para que você se sinta seguro com relação ao seu investimento. Esse roteiro vai ajudar você a fazer um checklist para você dormir mais tranquilo e saber que você está no caminho seguro. Bem, eu vou pedir para o nosso editor de vídeo encolher a minha imagem um pouquinho. Só mais um pouquinho. O que você vai ver aqui é um desenho da nossa metodologia 7/7. Ela é parecida com o elemento de uma casa. Numa casa você tem elementos que estão na base. Você concorda comigo que se os elementos da base não forem bem, toda a casa pode vir a ruir. Acima desses dois elementos de base, você tem 5 colunas. As colunas, uma pode ser mais fraca, a outra pode ser mais forte, elas sustentam bem a sua casa, porque são 5. Depois dessas 5 colunas, você tem a casa em si, com as janelas de oportunidade, aonde nós vamos tratar do seu negócio. E por cima, nós temos 2 telhados, 2 ferramentas das quais nós vamos conversar bastante. O que eu vou falar para você aqui é falar um pouco sobre essa metáfora da casa, por que ela foi utilizada e quais são os passos que a gente vai ter ao longo do nosso curso, tá bom? Muito bem. Bem, se nós sabemos que nós estamos falando de uma casa, como eu disse, as bases são o mais importante. Por isso que nós colocamos coragem e honestidade como base. Coragem, porque você precisa entender que, independente de você estar no Brasil, independente de você ter dificuldades, independente da nossa burocracia, é comum em todo lugar do mundo que os problemas de uma empresa acabem na cabeça do dono. Parece que existe um funil de problemas que vai direcionar todos os problemas até você. Então esteja preparado. Você deve ter coragem para ter respostas claras, objetivas, bem pensadas, para tomar decisões no seu dia a dia. Se você não se vê qualificado para isso, primeiro, dá uma olhada nesse roteiro que ele vai te ajudar muito. Mas se mesmo assim você disser que não é algo para você, aí você deve repensar a sua postura. Porque se você avançar sem coragem, ela é uma base para você manter o seu negócio e ele vai cair. A honestidade também é importante. Muitas empresas começam informalmente. Eu já passei por isso. A gente começa vendendo um brigadeiro, a gente começa vendendo um serviço, a gente no início não consegue emitir nota fiscal, nem tem CNPJ. Mas existe um momento em que essa renda que era extra passa a ser renda principal e você precisa se formalizar. Quando você se formaliza e começa a fazer tudo direitinho, a honestidade vai manter você no rumo certo e a sua empresa não vai correr tantos riscos. Lembre-se, se você não cuida da sua empresa, as outras pessoas não vão cuidar. Se você não consegue ser honesto nas suas atitudes empresariais, seus clientes, seus fornecedores e até seus funcionários, eles vão ter uma imagem errada a seu respeito. Então, honestidade e coragem fazem parte da base da nossa casa. Sem elas, tudo pode ruir. Bem, depois nós temos 5 colunas, as 5 colunas de sustentação. Como elas são colunas, algumas podem falhar, enquanto que outras compensam um pouco. A gente tem aí a coluna do crescimento. Eu diria que essa é uma das colunas mais importantes de um negócio. É importante que você, empresário, esteja disposto a crescer a todo momento. E não é qualquer crescimento. É saber qual que é a inflação que você tem dentro do seu negócio e crescer para além da inflação. Crescimento faz parte de uma empresa. Uma empresa deve estar sempre ganhando terreno, seja porque ela está expandindo o mercado em que ela já atua ou porque ela está descobrindo novos mercados.
Nós sabemos que muitas empresas ao longo do tempo tiveram mercados que sumiram. Por exemplo, o mercado de filmes fotográficos acabou com as câmeras digitais. No entanto, as empresas que lidavam com filmes fotográficos foram migrando para outros ramos e existem até hoje, muitas delas. Aquelas que não souberam crescer e não tiveram esse compromisso de sempre avançar, acabaram. Então você tem lá uma coluna que é crescimento, compromisso com crescimento. A outra coluna é corte de custos como se fosse cortar uma unha. Os custos crescem sempre. Eu ouço muitos empresários dizerem, não, eu sou enxuto, eu já vivo num ambiente onde eu corto muitas despesas. Que nada, a gente sempre consegue cortar mais custos. Então tenha um compromisso sincero de cortar custos na sua empresa. Se você está bem financeiramente, se você acha que está sobrando dinheiro, faz um programa trimestral. A cada trimestre você revisa uma área da sua empresa e verifica com os seus fornecedores, com os seus colaboradores, o que você pode fazer para cortar mais custos. Seja custos de insumos, custos de energia, custos de locação de espaço, custos de serviços de terceiros. Sempre se comprometa a cortar custos da sua empresa sem comprometer uma outra coluna, que é a coluna da qualidade. Tá bom? Mas antes de falar da qualidade, vamos falar de uma coluna tão importante quanto que é ter ferramentas simples. Eu vejo muitos empresários estudando bastante, inúmeros cursos, várias coisas com mudança de mindset, virar a chave da sua cabeça. Todo mundo tem um espaço para fazer esse tipo de mentoria. Mas o mais importante é você saber trabalhar com ferramentas simples e eficientes. Trabalhar com o mínimo de recursos para o máximo de resultados. Se você começa a ouvir aquelas sopas de letrinhas, com palavras em inglês, coisas que nem você entende primeiro, como é que você vai passar isso para os seus colaboradores? É importante que você tenha uma comunicação clara e que as ferramentas que você utiliza para o seu negócio tenham dados corretos e ajudam você a tomar boas decisões. Então, menos é mais. Essa é uma coluna importantíssima, especialmente para as pequenas empresas. As empresas grandes têm área de TI, tem gente pensando em tecnologia. Você, meu amigo, às vezes só tem uma planilha de Excel. Então é importante que essas ferramentas sejam bem conhecidas por você, que você consiga ter um bom controle da sua empresa através delas e que elas sejam de fácil assimilação, tá bom? Bem, se a gente tem boas ferramentas, a gente também pode ter um bom sistema de qualidade. Você cresceu porque você se destacou, seja porque o produto que você vendeu é muito bom, seja porque o serviço que você está entregando é diferenciado. Se você tem uma prerrogativa de qualidade, mantenha. Muitas pessoas têm um mito de achar que a qualidade é algo que se perde com o tempo. Bobagem! Você deve preparar a sua equipe para sempre manter a qualidade dos seus produtos e serviços. Se você sente que está crescendo e perdendo qualidade, revise seus processos, trabalhe com a sua equipe, seja persistente. Essa é uma coluna de sustentação do seu negócio. Você não pode deixar que seus clientes percebam que a sua qualidade está caindo. Pelo contrário, você deve ter uma certeza de que eles estão achando que a sua qualidade está melhorando. E isso vai fazer com que você se sustente mais tempo no mercado, tá bom? Essa é a nossa quarta coluna. E por fim, uma coluna que parece um pouco redundante a gente falar dela é o lucro. A gente falou de crescimento, a gente falou de corte de custos, a gente falou de ferramentas simples e a gente falou de qualidade. A consequência dessas quatro colunas é o lucro. Pode parecer bobagem, mas muitos empresários pensam em crescer, mas não pensam em ter uma operação lucrativa. E principalmente para quem está começando, para quem está tendo uma renda extra para ajudar num trabalho, para ajudar quando está estudando, é importante que você tenha uma boa margem de lucro. É importante que você compre uma mercadoria, coloque a sua margem e revenda. E aí você precisa entender como que funciona essa sua margem. E aí, uma ferramenta importante que está lá em cima na nossa estrutura, que é o cálculo de CMV, custo da mercadoria vendida. Muitos empresários não conhecem os seus custos. E aí, como é que ele vai cortar? Como é que ele vai ter um compromisso de qualidade se ele não sabe quanto que ele está gastando? Então, o objetivo final, que é uma coluna muito importante para o negócio, é a lucratividade. Se uma empresa não é lucrativa, como é que ela vai investir? Como é que ela vai continuar crescendo? Como é que ela vai continuar crescendo com qualidade? Como é que ela vai investir em ferramentas novas?
Você mesmo, se você não conseguir ter lucro, como é que você vai comprar esse curso? Como é que você vai aprimorar o seu conhecimento? Então, as 5 colunas são essas. Essas colunas com as bases mantêm a sua empresa em pé. Bem, falado da estrutura, agora nós vamos para a empresa em si, com as 5 janelas de oportunidade. A primeira janela da qual nós vamos falar é a paixão. Poxa, podia parecer, professor, que a janela da paixão deveria estar lá embaixo, sustentando o meu negócio. Isso é um discurso apaixonado. Quantas pessoas nós não conhecemos que não são apaixonados por um determinado segmento da economia, mas investem nele porque sabem que ali existe uma boa oportunidade de ter lucro. O que essas pessoas fazem? Contratam terceiros que são apaixonados por aquele segmento. Por exemplo, você pode não entender nada de construção civil, mas aí você contrata bons engenheiros, bons arquitetos e você pode ter uma empresa de engenharia, por exemplo, se você percebe que esse segmento na sua região está aumentando. Então você pode terceirizar a paixão, só que a paixão precisa ser uma janela de oportunidade. Você precisa ter pessoas apaixonadas por aquilo ali. Isso vai garantir a você ter qualidade, ter uma boa entrega de produtos, compromisso com o cliente. Então, paixão é fundamental. Se você não tem, terceiriza. Outra janela é utilidade e a sua habilidade. Tem muita gente que adora jogar bola, mas ninguém vai ser o próximo Messi ou o próximo Neymar. Você pode dar cadeiradas, pedaladas, se jogar no chão, você não vai ter a habilidade que eles têm. Então a gente precisa reconhecer que para algumas coisas, por mais que a gente goste, a gente não tem habilidade. Se a gente não tem habilidade, o que a gente faz? Terceiriza. Contrata quem tem a habilidade de fazer. A mesma coisa com relação à utilidade. Cuidado para você não entrar no mercado para serviços e produtos que não têm utilidade nenhuma. Você tem amor, você é hábil em fazer aquilo, mas as pessoas não veem utilidade naquele produto ou naquele serviço. Por exemplo, você não consegue vender areia no deserto, porque existe muita areia, qualquer pessoa pode coletar areia ali, tá bom? Então, o quadro da utilidade, da habilidade é extremamente importante para o seu negócio se desenvolver. Depois a gente vai trabalhar com mercado. Dentro de mercado, a gente vai ver qual é o posicionamento dos seus clientes e qual é o posicionamento dos seus concorrentes. Algumas pessoas acreditam que porque não tem concorrência é melhor para elas crescerem. Dúvida grande das pessoas se elas devem investir ou não no mercado onde já existe muita concorrência. A dica é ótimo que haja concorrência. Se existe concorrência, é porque existe mercado. Lembrando, pessoal, nós estamos na terceira janela e eu estou falando aqui rápido e resumidamente sobre o que a gente vai falar nas próximas aulas. Nós vamos ter uma aula só sobre coragem, uma aula só sobre honestidade, uma aula só sobre as 5 colunas e depois nós vamos ter aulas e mais aulas, segundo a nossa programação da metodologia 7/7, tá bom? A quarta janela é o local de transação. O que é esse local de transação? É onde a gente realiza as trocas com os nossos clientes. Você pode ter um local físico, que é uma loja, um escritório, ou você pode ter um local virtual. E aí existem várias dicas que a gente vai ter que trabalhar num checklist para entender se o local é bom, se ele é viável, se você deve trabalhar tanto em local físico como em local virtual. Então, a nossa metodologia vai revisar esse item com você também. E por fim, um dos itens mais importantes da nossa metodologia é uma mentoria de investimento e custo. Existe uma fórmula, eu vou pedir para a gente tirar um pouquinho a nossa casa daqui do nosso fundo e colocar essa fórmula grande aqui. P é igual à função de K e L. É um pouco difícil as pessoas entenderem isso. Isto é uma fórmula muito utilizada em ciências econômicas. Quer dizer o seguinte, os seus resultados são uma função do investimento que você faz e dos custos que esses investimentos têm. Vou dar para você um exemplo. Você pode investir em ter um local para o seu escritório ou você pode alugar.
Se você compra aquele local, você vai ter despesas de depreciação, manutenção da documentação, remuneração do capital que você aplicou naquele imóvel. Essa vai ser sua composição de custo. Mas se você aluga, você não tem nenhum desses custos. O custo que você vai ter é o custo da locação, custo do aluguel, tá bom? Então, dependendo do investimento que você faz, você tem um determinado custo. Então, nós vamos revisar mais de 12 itens listados entre como investir em determinadas áreas do seu negócio e que custos esperar. E aí a gente vai falar de infraestrutura, a gente vai falar de marketing, de governo, de serviços de terceiros, várias oportunidades de investimento e quais são os custos de cada um. Esse é o checklist efetivo que a gente vai finalizar para o seu negócio. Por fim, nós vamos ter duas ferramentas. Essas ferramentas elas não estão inclusas no curso, mas a gente vai falar delas. Você precisa saber fazer o cálculo de CMV, a gente vai ensinar como faz o cálculo de CMV, e a gente também precisa fazer um planejamento de negócio. O que a gente vai oferecer lá na frente, para aqueles que ainda não têm um sistema operacional, nós vamos vender algumas ferramentas em Excel e vamos explicar ali como funcionam essas ferramentas. Isso é a parte do curso. Mas a gente vai ensinar qual que é a importância do CMV, qual que é o conceito de CMV, como calcular CMV e também vamos entender como que é o conceito de plano de negócios e por que ele é importante para o seu negócio, tá bom? Fechada essa metodologia, esse checklist está pronto e aí você pode ficar mais tranquilo, tá bom? Então essa é a aula piloto, não deixa de seguir as demais aulas. Essa é uma aula grátis que você vai encontrar tanto aqui no Hotmart como no YouTube. Então as próximas aulas ou elas estarão editadas em pequenas frações sem o conteúdo completo ou não haverá a aula pública gratuita. Então vai no Hotmart ou vai no nosso site www.lavenhochef.com e faça a compra do curso, tá bom? Agora vamos para o resumo dessa aula piloto. Bem, nós entendemos a estrutura da nossa metodologia que imita uma casa. Nós vimos que existem duas bases fundamentais para o seu negócio, coragem e honestidade, e 5 colunas de sustentação. Essas 5 colunas, uma pode estar mais fraca, outra pode estar mais forte, mas elas vão compensando uma a outra e sustentando o seu negócio. São compromisso com o crescimento, 1. Corte de custos, 2. Ter ferramentas simples e que geram resultado, 3. Ter foco na qualidade do produto e serviço, 4. E sempre se comprometer a ter lucro. Quem não lucra não tem capacidade de investimento nem de crescimento. Esse é o número 5. Aí nós vamos para as 5 janelas de oportunidade. Sua paixão, você pode terceirizar o amor que você tem por esse negócio, a habilidade e a utilidade daquilo que você está vendendo, entender o mercado através dos clientes e dos concorrentes, entender como que funciona o local das transações, onde você consegue comercializar o seu produto e encontrar com seus clientes, seja esse local físico ou virtual. E, por fim, a nossa metodologia da fórmula dos economistas, onde o resultado é uma função do investimento que você realiza, que é representado pela letra K, e pelo custo que você tem para cada investimento, que é representado pela letra L, de labor. Tá bom? A gente também vai falar sobre os conceitos de custo da mercadoria vendida e sobre plano de negócios na metodologia Canvas, tá bom? Bem, essa foi a nossa aula piloto. Continue aqui com a gente no canal Lá Vem o Chef através do Hotmart. Você pode acessar o nosso próprio site www.lavenhochef.com e aí você vai ter acesso às fontes de pagamento e mais informações sobre o nosso curso. No nosso site também existe o cronograma completo do nosso curso. Não custa lembrar que este é o que o Hotmart costuma chamar de projeto semente. Ou seja, as aulas estão sendo desenvolvidas e publicadas fresquinhas. Elas vão ser publicadas entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Nesse processo, quem faz a compra antecipada das aulas
paga menos. Nós estamos com desconto de mais de 70%. Não perca essa oportunidade. À medida que as aulas forem sendo publicadas, esse desconto vai caindo até chegar ao preço final. Por fim, a gente também vai vender 2 ferramentas, como eu falei lá atrás. Nós vamos vender uma ferramenta de Excel com aulas de como operacionalizar essas ferramentas para cálculo de CMV e uma outra ferramenta com aulas sobre construção de plano de negócios, tá bom? Essas 2 ferramentas são extremamente importantes para você conduzir o seu negócio se você não as tem. Por que elas não estão incluídas dentro do processo aqui que a gente colocou? Porque às vezes você já tem outras ferramentas. E aí, para ficar mais barato, você compra o curso e, se desejar, compra algumas ferramentas com aulas adicionais, tá bom? Esta é uma aula grátis, ela está disponível no YouTube, ela vai estar grátis também no nosso site do Hotmart, você consegue assistir ela em várias plataformas. Mas as aulas vindouras, elas vão estar ou fracionadas ou não vão estar publicadas, a não ser que você compre o pacote com o nosso curso. Então, acesse novamente lá o nosso site ou vá direto no Hotmart, procure lá por Fórmula do Seu Negócio, tá bom? E a gente vai estar lá no canal Lá Vem o Chefe. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e até lá!